Estamos aqui hoje para bater um papo com o pré-candidato a deputado estadual pelo Progressistas, Marcelo Leandro Braga Pallini, o popular Chila. Chila, para começar, nos conte um pouco da sua família, origem e a sua formação. Quero agradecer a oportunidade de participar de um programa tão conceituado, que me dá a oportunidade do meu nome chegar a várias cidades do estado de São Paulo, para que as pessoas possam me conhecer melhor e de uma forma inteligente estudar o meu nome uma possível candidatura a deputado estadual. Eu sou nascido e criado no Espírito Santo do Pinhal, sou filho do comerciante Luiz Antônio Pallini, há mais de 50 anos estabelecido no Espírito Santo do Pinhal, sou filho da professora que hoje mora no céu, Vera Lúcia Terra Braga, que foi diretora da promoção social, diretora de educação do município. Sou comerciante há mais de 27 anos atuante na cidade. Hoje estou à frente de uma empresa distribuidora de bebidas que atende mais de 1.500 clientes por semana, chega até Jundiaí, a 155 quilômetros da nossa cidade. É uma firma muito reconhecida na região. Sou pai de 3 filhos maravilhosos, o João Marcelo, o Pedro Henrique, o Felipe. Sou formado em técnico em contabilidade, fiz a faculdade de administração na Unipinhal e com todas essas experiências profissionais e também política, que eu tive um mandato de vereador no Espírito Santo do Pinhal, eu entendo que eu estou apto e extremamente preparado para ser pré-candidato a deputado estadual pelo estado de São Paulo. Falando um pouco ainda das suas origens, você tem uma grande história no esporte de Pinhal. Muitos dizem que depois do saudoso GPA, foi o melhor momento de esporte da cidade. Como foi essa experiência? Olha, eu sempre, desde muito novo, eu sempre fui apaixonado pelo esporte. Me iniciei como gandula do Ginásio Pinhalense de Esportes Atléticos, vim em 2004 se tornar presidente do clube, onde eu pude realizar um sonho, que era ser presidente do GPA. Mas eu tive uma atuação muito marcante dentro do esporte em Pinhal e na região da Mogiana, foi no Chivas Pinhal Futebol Clube, uma equipe de futebol de salão que contava só com os jogadores da cidade, uma equipe semi-amadora, né? E que chegou a ser vice-campeão do estado. E não parou por aí. Eu sempre estive envolvido nas causas do esporte na cidade. Depois, através dos jogos da amizade, ampliou o leque de minha participação, participava no vôlei, no atletismo, no basquete, enfim. Eu tenho uma experiência grande no esporte, né, que me levou até a ser uma pessoa muito conhecida, muito popular dentro da minha cidade. Esporte e cultura não são prioridades no Brasil nos dias de hoje. Com sua experiência, como vê esta questão em Pinhal? Olha, infelizmente o esporte em Pinhal retroagiu ao longo do tempo, né? Hoje nós estamos prestes a ter os jogos regionais no interior de São Paulo e a cidade de Pinhal deve participar com uma das modalidades individual. Modalidade coletiva, que era o forte de Espírito Santo do Pinhal, no futsal, no futebol de campo, no vôlei feminino, no vôlei masculino, no basquete feminino, no basquete masculino. Hoje realmente não tem nem equipe formada para representar a cidade nos jogos regionais. Então o Pinhal retroagiu no esporte. Isso me deixa muito chateado, porque antes a gente não tinha a estrutura que a cidade encontra hoje. A gente tinha apenas um polo esportivo e o estádio Fernando Costa. Hoje nós temos diversos polos esportivos e a cidade não tem mais sequer um campeonato amador digno, como era antes, que começava no mês de fevereiro, março, e terminava em outubro, novembro. Hoje a gente tem um campeonato amador de 3 meses, que é raríssimo o ano terminar sem ter confusão, sem ter briga. Nós tínhamos aqui um campeonato amador de futsal que atraía gente da região inteira, que vinha aqui de segunda, quarta e sexta, não só jogar, participar, mas como assistir e admirar o nível do campeonato que tinha. Hoje nem existe mais esse campeonato. Então o esporte em Pinhal hoje, infelizmente, repito, tenho que dizer que ele retroagiu ao longo do tempo. O estádio Fernando Costa, os 2 últimos prefeitos eleitos em Pinhal
tinham em seus planos de governo as melhorias para o estádio, dizendo até em transformá-lo em um centro de esportes. Como você vê essa questão de promessas nestas áreas, que depois de vencer, os políticos não dão nenhuma atenção? Infelizmente, na política, antes de você ser eleito na campanha eleitoral, se fala muito e se promete muito. E quando você chega ao poder e está no exercício dele, você não consegue realizar nem metade do que você se comprometeu a fazer com a população. Então eu aprendi a fazer política com o eterno prefeito Dr. Paulo Klinger Costa, que falava pouco e fazia muito. No tocante ao estádio Fernando Costa, o ex-prefeito, quando assumiu, disse que lá ia se tornar uma referência na região como um polo esportivo. Porque quem não sabe, da região toda que acompanha o programa, lá a gente contém piscina semi-olímpica, uma piscina pequena para infanto juvenil, a gente tem lá pista de skate, a gente tem quadra de futsal, a gente tem quadra de voleibol, quadra de tênis, campo de futebol, né, com iluminação. Então a gente tem uma área muito grande lá, atletismo, né? E se passou 4 anos de mandato e o estádio acabou tendo até parte dele interditada pelo Corpo de Bombeiro, o tamanho foi o descaso das atuais administrações com o esporte, especificamente o estádio Fernando Costa. Então eu vejo que no futuro próximo precisamos ter uma gestão esportiva mais firme, mais contundente, mais voltada ao desenvolvimento dos jovens e não ficar apenas fazendo campeonato veterano aqui, ali e lá. A gente tem que desenvolver o jovem, estimular ele a participar do esporte para que amanhã ele possa representar a nossa cidade como vários fez no passado e deixou sua marca. Por exemplo, o futsal de Pinhal, ele é reconhecido hoje, talvez, em grande parte do Brasil, pela sua qualidade, pela sua força. E ele sempre foi muito relevante nas atuações dele, contando com um jogador, se não 100%, mas 80%, 90% de jogadores formados aqui em Pinhal. E hoje, infelizmente, a gente não vê mais isso. Sua história política se confunde bastante com a história do ex-prefeito Paulo Klinger Costa. É inevitável isso. Você sempre cita o ex-prefeito em suas falas. Em cima disso, quando é que o Sheila, esportista, começou a se interessar pela política? Olha, muito cedo eu sempre gostei de participar de política. E quando eu tinha 13 anos eu fui presidente do Grêmio Livre da Escola Estadual Professor Camilo Leles. Fui eleito, fui presidente do Grêmio Livre naquela época, o antigo Centro Cívico, né, por 2 anos. E logo depois despertou esse interesse pela política, principalmente pela política municipal na época. Eu me ingressei em 1989 no então PMDB e logo em 1990 eu cheguei à amizade com o prefeito Paulo Klinger Costa, com o ex-prefeito Luiz Gonzaga Pinto e vim a ingressar ao PP naquela época, né? E desde então eu acompanhei, o Dr. Paulo era prefeito, depois o Zaga veio ser prefeito, eu sempre fazendo parte desse grupo político e me orgulho muito disto. E no ano de 2008 o Dr. Paulo chegou na minha empresa e disse, olha, agora chegou a hora de você ser o candidato. E aí eu saí candidato a vereador, fiz uma das maiores votações da história de Pinhal e fiz um mandato brilhante, que hoje me abre as portas, né, e me proporciona a possibilidade de eu pleitear uma pré-candidatura a deputado estadual. Você consegue resumir o que representou a figura do ex-prefeito Paulo Klinger para você e, consequentemente, para a política da cidade de Pinhal? Paulo foi o melhor prefeito da história do Pinhal. Nos últimos 10 mandatos, o PP administrou a cidade em 5. E é responsável, através do prefeito Dr. Paulo Klinger Costa e do ex-prefeito Luiz Gonzaga Pinto, o Zaga, 65% das obras públicas existentes em Espírito Santo do Pinhal foi realizada pelo prefeito Paulo Klinger Costa e pelo ex-prefeito Luiz Gonzaga Pinto. Então representa um ídolo para mim na política. E a gente era muito próximo, ele me passou muitos ensinamentos, né? A gente sempre conversava da política, eu como vereador e líder do seu partido na Câmara, ele como prefeito, e sem a gente ter mandato, nem eu nem ele, a gente era muito amigos, estavam quase todos os dias juntos, conversando de política, e o Dr. Paulo sempre me deu muitos ensinamentos.
ele sempre me explicou a forma simples e objetiva de atender os anseios da população. Então isso me representa muito. O resgate do PP, hoje chamado de Progressistas, partido do ex-prefeito Paulo Klinger, vem como uma homenagem ao ex-prefeito? Seria impossível o Chila voltar à política e ser candidato por outro partido? Isso sem dúvida, né? As origens da política a gente não perde, nunca, e nem devemos perder. Eu faço parte de um grupo político há 30 anos. E a questão do resgate do progressista foi que o partido ficou inativo de 2013 até o meio de 2017. Aí eu resolvi, conversando com meus filhos, de retornar ao processo político dentro da nossa cidade e abranger o estado. E aí eu procurei os caminhos legais para fazer o partido voltar a estar ativo aqui em Espírito Santo do Pinhal. Foi um trabalho árduo, não é fácil. Hoje você está à frente de um partido político. A lei está muito severa, tem muitas coisas para se fazer, mas a gente conseguiu deixar o PP, que hoje é progressista, regularizado em nossa cidade. Serviu também, evidentemente, para fazer uma homenagem ao ex-prefeito que a toda a sua vida política sempre fez parte do PP, nunca deixou de outro partido, sempre foi filiado ao PP, e também abre uma perspectiva muito boa da população voltar a ver o número 11 no pleito eleitoral em nossa cidade. Nesse primeiro momento, uma eleição estadual e futuramente uma eleição municipal, não tenho dúvida nenhuma disso. Você, apesar de bastante tempo na política, mudou de partido uma única vez. Hoje é uma prática muito comum, essa mudança exagerada de partido. Como você vê esta questão? Hoje não se tem mais a questão ideológica? Eu acredito que o partido hoje se tornou conveniência. Como assim? O candidato a deputado, o candidato a vereador, ele olha o partido que vai ter muito voto. Porque o sistema eleitoral brasileiro hoje, que é o sistema de legenda eleitoral para se fazer um vereador, para se fazer um deputado estadual, um deputado federal, então faz com que o político perde as suas origens e até mesmo a sua ideologia política. Então ele parte para aquele partido que vai ter muitos candidatos bem votados e que irá proporcionar a ele uma legenda eleitoral que até mesmo com um número menor de votos ele possa ser eleito e exercer um mandato de vereador, deputado estadual, deputado federal. Eu acredito que hoje é mais a conveniência do que propriamente a ideologia política. Você ainda acredita na política do nosso país? Acredito muito. Acho que uma das coisas que faz eu acreditar e me faz até hoje ser pré-candidato a deputado estadual é as ações da Polícia Federal, a Lava Jato. É muita coisa que a gente nunca viu no país, a gente está vendo agora. É evidente que a escada tem vários degraus, né? A gente está começando a subir degrau por degrau, tem um caminho longo a se percorrer, mas eu gosto sempre de falar muito da região, que é a região da Mogiana, onde pertence a cidade do Espírito Santo do Pinhal e a co-irmã Santo Antônio de Jardim. Aqui a política, ao contrário dos grandes centros, a gente não tem essa questão de político sendo processado por corrupção, por ato ilícito, isso a gente não vê. Então eu acredito muito na política. Eu acho que um pouquinho mais de doação dos seus políticos, daqueles que têm mandato, um pouquinho mais de comprometimento, deixar um pouco de fazer política, deixar um pouco de ser candidato à reeleição e exercer a função o exercício do mandato concedido pela população na sua plenitude, eu acho que sem dúvida vão ter um sucesso muito maior. Você já foi eleito vereador de Pinhal. Como foi essa experiência e quais as principais dificuldades encontradas no cargo? Eu tive a oportunidade de exercer o mandato de vereador e ali realizar mais um sonho da minha vida. Eu entrei como o vereador do esporte e deixei ao longo dos 4 anos a marca como vereador da saúde, uma marca que eu carrego até hoje. Onde me traz um respeito e uma confiança muito grande da população para comigo. Porque no mandato de vereador eu consegui muitas ações para a saúde. Foram 3 ambulâncias 0 km, for verba de custeio para o Hospital Francisco Rosa,
foram verba para a aquisição do raio-x digitalizado para o Hospital Francisco Rosa, foram verbas para desenvolvimento básico de saúde. Então eu tive uma atuação muito contundente, muito forte na saúde de nossa cidade. E foi uma experiência marcante, porque quando você quer ser vereador e você quer trabalhar para a população, você consegue resultados. A dificuldade é numa cidade do interior, numa Câmara que tem muito pouco funcionário, você aqui não tem uma ferramenta adequada para estar toda semana em Brasília, toda semana em São Paulo, que é onde está realmente a verba federal, a verba estadual, onde você consegue uma emenda parlamentar, você consegue uma doação de um veículo, um caminhão, etc. e tal. Mas foi uma experiência que, aprovada, não só por mim, como pela população, hoje muita gente me menciona o meu nome como um dos melhores vereadores da história da cidade. E isso me deixa muito feliz e a certeza do dever cumprido nessa minha passagem pela Câmara. Você é lembrado como um dos melhores vereadores da história recente de Pinhal. Você acredita isso a quê? A saúde, sem dúvida. Eu tive uma participação que até hoje a população colhe os frutos do meu mandato de vereador. Para você ter uma ideia, hoje as ambulâncias que transportam a população pialense daqui da nossa cidade para cidades vizinhas, como Ribeirão Preto, Campinas, etc., 70% delas é as ambulâncias que eu consegui para a cidade como vereador. Isso é uma coisa muito importante, porque a saúde não tem preço. Eu sempre costumo dizer no dia a dia, dentro da minha empresa, que o ser humano ele pode conseguir tudo na vida. Ele só não pode deixar de ter a saúde, porque a saúde é o fundamental para o ser humano. E até hoje eu me encontro com algum morador de algum bairro falando para o muito obrigado, a ambulância que hoje minha mãe viajou foi a ambulância que você conseguiu. O Avan que ela foi fazer o tratamento de hemodiálise foi o Avan que você conseguiu. E isso é muito gratificante para um político, né? É uma coisa inesquecível e que faz com que ele se prepare ainda mais para no futuro próximo poder voltar a fazer isso. Hoje, estando de fora, mas com certeza acompanhando tudo de perto, você vê a atuação da Câmara de Vereadores? Acha satisfatória? Olha, nós temos uma Câmara que foi eleita, isso tem que deixar muito claro, pela democracia de uma forma correta, idônea, cada vereador está lá por vontade popular. Hoje eu vejo uma Câmara que tem vários valores jovens e alguns valores experientes. Mas eu gostaria de ver a nossa Câmara mais atuante na questão de conseguir benefícios para a cidade. E a gente não pode retroceder. Eu acho que, por exemplo, você fazer um requerimento, uma indicação, uma limpeza de boca de lobo, cortar uma árvore, trocar uma luz numa determinada via da cidade, eu acho que isso aí já ficou para trás. Eu acho que isso é cotidiano. O vereador não precisa fazer uma indicação para pedir para se trocar uma lâmpada numa rua que se queimou. Eu acho que isso é uma atuação do vereador com o gerente, com o chefe daquela área e cobrar dele. Então eu gostaria de ver a Câmara muito mais atuante na questão de buscar verba parlamentar, de buscar conquistas para as cidades relevantes. Eu me recordo na época que eu fui vereador, a gente debateu muito sobre a possível instalação da UTI em nossa cidade. Era uma reivindicação bastante grande da população naquele momento. E ao lado do prefeito Paulo Clenger Costa, a gente deixou muita coisa encaminhada, praticamente definida a instalação da UTI em Pinhal. E depois, ao longo do tempo, esse projeto se perdeu. A UTI em Pinhal é um assunto discutido há quase 10 anos. Toda eleição, esse assunto é usado como promessa política. Existem até políticos que se posicionaram em um primeiro momento contrário a isso e hoje fazem lobby para a implantação. O que você acha deste assunto tão importante sendo usado politicamente? A UTI é um mal necessário? Eu gostaria de ver a saúde, não só em Espírito Santo do Pinhal, na Cormã Santo Antônio de Jardim, no estado de São Paulo, mas todo o Brasil, ela funcionando a todo vapor e sendo extremamente eficiente. Nós aqui em Pinhal somos privilegiados no atual momento.
Nós temos um hospital dirigido por pessoas seríssimas, pessoas apaixonadas pela cidade, que tem feito um trabalho fantástico e que dificilmente a população vai deixar de reverenciar tal trabalho. A questão da UTI, nós queremos ter a UTI em todas as cidades do estado de São Paulo, para não ter esse sofrimento que a família tem quando um ente querido está precisando emergencialmente de uma transferência, de uma unidade de terapia intensiva e fica aquele não tem vaga, tem vaga, não tem vaga, quando sai a 200 quilômetros da nossa cidade e causa um transtorno e muitas vezes se perde vidas por a falta de uma UTI na cidade. Nós estamos com esse projeto desde 2010. O curioso é que se fala muito em UTI em véspera de pleito eleitoral. Na época nossa não tinha véspera de pleito eleitoral. Nós estávamos no mandato de vereador ao lado do então prefeito Dr. Paulo Cândido Costa e a UTI fez parte de várias conversas desses vereadores com o prefeito. Então naquele momento foi destinado uma verba, a coisa evoluiu. Depois, infelizmente, o Dr. Paulo veio a se falecer no meio do seu mandato. Entrou o ex-prefeito, que era amigo do governador, dizendo que a UTI ia ser uma realidade em 6 meses de mandato. Se foi embora o mandato, se iniciou um outro mandato na cidade. Vem de novo esse assunto à baila, que é o assunto da UTI. Aparece gente doando verbas, dizendo que por causa dessa verba que vai sair a UTI. Então, tudo isso não é o meu estilo de fazer política, não é o meu jeito de fazer política. Eu pretendo ser deputado estadual para, junto ao governador, junto ao secretário de Estado da Saúde, fazer a política andar e ela ir de encontro com quem mais precisa, que é o cidadão de bem. E não usar a saúde para se fazer uma campanha eleitoral. Eu acho que isso não é o ideal. Eu acho que a gente tem que tratar a população com respeito. Não se pode admitir uma ambulância sair de Pinhal e levar um paciente de oncologia em Ribeirão Preto e na volta a ambulância acabar a gasolina, a ambulância quebrar a porta, a ambulância chegar no pedágio e ter que retroagir porque o sem parar não está funcionando. Isso realmente não pode acontecer. Isso é um descaso com a população. E também não podemos falar que a saúde nossa, 2, 3 anos atrás, estava entre as 10 melhores do estado, que era uma fantasia, que não existia, que essas pessoas que estavam há 2 anos atrás no poder, elas tinham que vir e ter a decência e a seriedade devida e falar por que não saiu a UTI. Por que a UTI que foi prometida em 6 meses de mandato, se passaram 6 anos e ela não é uma realidade em Pinhal. É isso que a gente tem que cobrar de todos. Falar da política, principalmente da saúde com seriedade, como eu faço e como não abro mão de ser como político. Hoje é clara e notória a grande dificuldade que passa a administração atual e, consequentemente, a cidade de Pinhal. Sabemos que você, mesmo afastado, sempre acompanha tudo. Na sua ótica, qual a principal dificuldade para que Pinhal possa, de fato, caminhar nos mesmos passos da região? Olha, eu estou à frente da diretoria administrativa de uma empresa que ela tem um faturamento mensal significativo, né? E a crise de 2015, 2016, ela foi muito grande. Né? Então hoje muita gente está pagando coisas que ficou para trás. Então quando isso acontece, a arrecadação cai. Eu fui vereador, eu acompanhava o orçamento mensalmente, então cai realmente a arrecadação do município. Mas com todas essas adversidades que está acontecendo, a administração pública ela tem que ser arrojada, ela tem que ser contundente, ela tem que fazer a coisa acontecer. Você não pode simplesmente ficar colocando empecilhos, porque não está fazendo isso, porque pegou a casa bagunçada, porque não tem dinheiro, não. Você tem que criar situações e mostrar a sua competência para resolver os problemas que aparecem no dia a dia de uma administração pública municipal. Então hoje eu vejo Pinhal com uma falta de força política e uma falta de iniciativa, de uma contundência maior em querer fazer do poder executivo. Isso não é crítica, isso é uma realidade.
O atual prefeito de Pinhal, para quem não sabe, foi vereador junto comigo, é meu amigo pessoal, uma excelente pessoa, muito honesta. Só que hoje está sendo muito contestado pela falta de atitude, pela falta de ação que a população quer, e por isso que a população votou nele, pretendendo ações, pretendendo realizações, e hoje realmente nós não estamos vendo isso no dia a dia da cidade. O principal problema hoje, visto por muitos, é a falta de emprego em Pinhal. Há tempos, não se tem novas empresas e muitas fecharam as portas. Com a sua experiência política, por que o desenvolvimento de Pinhal não acontece? Olha, se você olhar junto comigo nas cidades ao redor de Pinhal, todas elas se desenvolveram de uma forma contundente, tendo deputado. Eu cito aqui exemplos extremamente a nossos olhos. Itapira, pega Itapira antes do deputado estadual Boas Munhoz, o que ela é hoje. São João da Boa Vista, antes do Sidney Liberal, do deputado estadual, e o que ela é hoje. Mojimirim e Mogi Guaçu, antes do deputado Carlos Nelson Bueno, e o que ela é hoje. O deputado faz uma cidade como a nossa, no patamar de 50, 60 mil habitantes, mudar realmente de patamar, progressivamente. Então essa questão do emprego, você vê, Pinhal foi a que mais ficou para trás, mas Itapira foi levado lá o Laboratório Cristália, um dos maiores laboratórios, se não o maior da América Latina em medicamentos hospitalares. São João da Boa Vista foi levado dezenas de firmas grandes para lá. Inclusive, há cerca de 2, 3 anos, 4 anos atrás, se optou por construir um campus novo da Unesp em São João da Boa Vista do que aproveitar um pronto da Unipinhal que está aqui em Pinhal. Pela força política que São João tem maior que Pinhal, isso é uma realidade. E essa força política, muito se deve a nós pialenses, que sempre votamos os deputados da região. Dizem que jamais Pinhal elegerá um deputado. O que diz disso? Primeiro, o deputado estadual Boas Munhoz é um amigo de Pinhal. Ele ajuda sempre está presente, sempre tem emendas parlamentares que são significativas para o Pinhal. Só que não se compara você ter alguém falando de você no governo estadual e você tendo alguém de você no dia a dia no governo estadual. Esse é um ponto que a população pinhalense, a população de Santo Antônio do Jardim, vai refletir com muito carinho no dia 7 de outubro. Correto? Segundo ponto, essa questão que Pinhal e Santo Antônio do Jardim jamais terá condições eleitorais de fazer o seu deputado estadual, mentira. Hoje os progressistas têm uma estatística de 40 mil votos para se fazer um deputado estadual. Se juntar os votos de Espírito Santo do Pinhal e Santo Antônio do Jardim, nós temos 43 mil votos aproximadamente. Então, se as duas cidades votarem integralmente no então candidato, no então pré-candidato a deputado estadual hoje, que é o Sheila, essas duas cidades já teriam o seu deputado estadual. Isso é um fato. Segundo, ninguém se predispõe a sair pré-candidato a deputado estadual no estado como São Paulo, que é o maior estado do Brasil, se você não tiver um colégio eleitoral muito abrangente em torno do seu nome. Então, isso é o que eu aproveito a oportunidade do programa de vocês, que vai pegar uma região muito grande, para passar isso a todos que estão me ouvindo neste momento. Eu pretendo ter voto em mais de 100 cidades do estado de São Paulo, porque hoje a minha empresa ela atua em mais de 30 cidades do interior de São Paulo. E nessa amizade, nessa harmonia profissionalista que a gente tem, junto com os comerciantes da região, propagar o nosso nome em outras cidades da região. Mas é evidente, e isso tem que ficar extremamente marcado na minha fala, que a base eleitoral é Espírito Santo do Pinhal e Santo Antônio do Jardim. Todo o processo eleitoral nosso tem que sair 70% a partir daqui. Mas isso não significa que votando num candidato da cidade, a gente vai dar as costas para o candidato, para o deputado A, B, C ou D. Pelo contrário. E nós só teremos o nosso deputado estadual
nós em Santo Antônio do Jardim, tendo candidato em todas as eleições. O que não pode acontecer é como aconteceu agora. Nós tivemos um candidato em 2002, que foi o Ferreira Júnior, né, que teve aproximadamente 18 mil votos, e 16 anos depois a gente tem um pré-candidato a deputado estadual de Espírito Santo do Pinhal e Santo Antônio do Jardim. Então isso não pode acontecer. No processo eleitoral, numa região que quer se desenvolver, que quer mudar de patamar numa forma sólida, você tem que ter um candidato seu a deputado estadual, acreditar no potencial político dele, trabalhar e o ajudar a elegê-lo, para que depois, ao longo dos 4 anos, ele possa retribuir a população de toda a região com muito trabalho. Hoje, a principal recusa do eleitor em relação aos políticos é a questão da corrupção. Você, sendo novo no cenário estadual, vê vantagens nisso? Alguns candidatos ou deputados que de certa forma dividem eleitores com você, mesmo em Pinhal, têm seus nomes envolvidos em escândalos até da Lava Jato. Isso seria uma vantagem para novos candidatos como você? Eu estou há quase 90 dias como pré-candidato a deputado estadual pelo estado de São Paulo. Eu já passei nesses 90 dias aproximadamente por umas 40 cidades. E vários lugares que eu tenho ido são pessoas que são minhas amigas, são meus clientes. E é impressionante. Quando eu chego, eu falo com você, pré-candidato a deputado, que eu sou pré-candidato a deputado estadual, a primeira coisa é a gente ver um desinteresse, um descaso com a política muito grande. Do cidadão de bem, o cidadão trabalhador, cidadão que cumpre as suas responsabilidades familiares, profissionais, que paga os seus impostos. Esse cidadão pegou uma antipatia pela política maiúscula. E os maiores responsáveis por essa antipatia é os que estão hoje no poder. Então existe uma possibilidade, e vai ser uma realidade em 7 de outubro, de uma mudança muito radical. A população vai dar oportunidade para aqueles que ainda não tiveram lá na Assembleia Legislativa, lá na Câmara dos Deputados Federais, entendeu? Então isso a gente percebe no eleitor. O eleitor não quer falar em política, ele se recusa a falar em política, porém ele está com os olhos muito voltados para o que está acontecendo no nosso país. E sabe que os responsáveis por tudo isso são os que estão nos poderes há anos. Então eles vão optar por aqueles jovens, né? Aqueles que não têm tanta participação política, mas que têm uma vontade imensa em fazer melhor e ser diferente. Então eu vejo com muito bons olhos uma candidatura nova voltada para a região da Mogiana. Hoje, o jogo político eleitoral virou um vale-tudo. Quem se dispõe a enfrentar sabe que terá sua vida exposta e talvez até atacada de todas as formas. Você, como pré-candidato, é claro que não passa imune sobre isso. Também te atacam de algumas formas. Uma delas seria que você, quando vereador, foi o responsável pela desativação do aterro sanitário da cidade de Pinhal, que hoje gera um grande gasto ao município. O que você tem a dizer sobre isso? Muito poucas pessoas falaram isso nas suas enquetes na minha base eleitoral, que é a Espírito Santo do Pinhal. E essas poucas pessoas que falaram são pessoas que têm interesse político no futuro. Né? E me vê uma possível projeção política minha, uma grandeza muito forte. No meu exercício do mandato de vereador, eu fiscalizei com rigor todas as áreas da administração municipal, sendo ela esportiva, habitacional, meio ambiente, todas elas. E várias delas eu tive frutos importantes. Na questão que vocês estão tocando, que é o aterro sanitário, que é um assunto muito pertinente para o momento, eu fiscalizei o aterro sanitário e lá notei que era um aterro que foi projetado para 25 anos e com 8 anos ele estava expirado. Já não tinha mais, não comportava mais ter um aterro lá. E ali estava havendo um acúmulo muito grande da ave urubu, que estava atrapalhando muita gente. E a gente teve inúmeras indagações à CETESB, né?
E a CETESB respondendo e cobrando o município não realizou as benfeitorias necessárias. E isso foi o fator preponderante que veio ao encerramento do aterro sanitário na cidade. Não tem um documento sequer que fale que o vereador Sheila teve participação no fechamento do aterro. Mas se tivesse também, para mim seria uma coisa muito boa. E mostrando mais uma vez para a população, que me avalia como um dos melhores vereadores da história, que eu não sou um ecochato, que eu sou um ambientalista correto. Que eu sou o vereador que dou extrema validade para o meio ambiente. E eu estava tão correto com as minhas indagações naquele momento, que se tivesse desativado o aterro sanitário antes, não tinha morrido o seu João, funcionário público municipal, que morreu no aterro por falta de estrutura. Então essas pessoas que me atacam, no tocante à desativação do aterro sanitário, são pessoas que deixam claríssimo que o voto, o mandato, o poder é muito mais importante que uma vida humana. Sheila, ainda neste campo da polêmica, outro ataque que você recebe de grupos políticos não simpatizantes com o seu nome é que, por problemas passados com a justiça, você não estaria apto a se candidatar, pois não passaria pela lei da ficha limpa. Aproveitamos o espaço aqui para que você possa esclarecer. Você está apto a ser candidato? Vejo com muita tranquilidade. Não tem um morador de Espírito Santo do Pinhal que acompanha a política que não sabe da minha vida por completo. Se errei, paguei. Quando errei, não prejudiquei ninguém a não ser a mim mesmo. Só que isso passou. Posteriormente a isso, eu vim a ser tudo isso que você disse. Um dos esportistas mais reconhecidos da cidade, um dos melhores vereadores da nossa cidade, da história de Pinhal, um empresário que hoje é renomado na região inteira, conhecido e respeitado na região inteira, um pai exemplar. Então acho que você não pode querer execrar alguém por uma vírgula que ele teve. E essa vírgula não me impediu de só crescer na minha vida e de chegar a ser a pessoa que eu sou hoje. Uma pessoa respeitadíssima, uma pessoa admirada, um pai que tem 3 filhos que fazem questão de estar comigo. Onde quer que eu esteja, meus filhos estão juntos. Nessa participação desse programa, meus filhos estão juntos, eles não estão aparecendo, mas estão juntos na sala. Então eu sou uma pessoa muito aberta. E eu sou um político que eu não sou político para sobreviver da política. Eu tenho esse dom que Deus me deu. E eu quero usar esse dom para fazer o bem para quem mais precisa. Como eu fiz isso para vereador, eu pretendo fazer isso como pré-candidato a deputado estadual, se for eleito deputado estadual. Fazer o bem. Sempre ter na política uma missão: fazer o bem e o melhor. Porque se não fosse esse o meu intuito, eu não vou deixar a minha empresa para amanhã ser criticado por pessoas que mal conseguem ter sucesso na sua vida, à toa. Eu vou simplesmente tomar conta do que é meu. Então, se eu estou me prontificando a entrar na política, a me engajar novamente na política, é que eu quero fazer o bem e o melhor. E a questão dos comentários que existe de A, B ou C ou D, é uma minoria que é um direito deles de ver assim, mas a história conseguiu e mudou totalmente o rumo da minha vida para melhor. Em uma outra pergunta, você disse que espera uma renovação na política no contexto geral. Você acredita que esta renovação política traga mais caráter aos políticos e candidatos? Até onde você acredita que este vale tudo dos fake news vai reinar? Ainda tem espaço para isso na nova política? Eu posso te garantir que acabou. Hoje não se vota mais, principalmente num estado extremamente avançado como é o estado de São Paulo, você votar a troco de favor. Você votar porque é vizinho, você votar porque é amigo. Isso acabou na política. Porque as consequências disso estão sendo vistas hoje. Hoje nós estamos passando uma crise talvez jamais vista no nosso país. Eu tenho uma empresa que eu necessariamente dependo de caminhão para
para gerar a minha empresa, para fazer ela andar. Nós estamos já há 8 dias parados, sem poder fazer nada, e tudo isso é consequência dessa política que você mencionou na sua pergunta. Então isto, o povo brasileiro, em especial o povo de São Paulo, vai aniquilar, né? Vai fazer um basta dia 7 de outubro. E a política vai ter espaço para aqueles que realmente têm compromisso de fazer o bem e fazer o melhor. E eu já dei entrevistas, várias entrevistas, que eu sou extremamente radical à reeleição. Se eu for eleito deputado estadual, eu serei deputado estadual de um mandato. Aí eu posso ficar 4 anos fora e posso voltar. Porque eu entendo que a reeleição ela é extremamente maléfica para a população. Porque quando você tem a possibilidade de ser reeleito, você não exerce o seu mandato. Você acaba sendo um candidato à reeleição. E com isso deixa de ser contundente, deixa de fazer ações que irá ajudar muito mais a população que o elegeu. Porque você passa a ser um político que quer fazer média com todo mundo, ficar bem com todo mundo para ser reeleito. E isso realmente está matando o país dia a dia. Pretendemos e esperamos que dia 7, a população que tem a arma poderosa que é o voto, mude a história. Caso eleito em outubro, deputado estadual, você cumpre este mandato integralmente ou nas eleições de 2020 se afasta para concorrer a prefeito da sua cidade? Pré-candidato a deputado estadual. Se eleito for, serei deputado estadual 4 anos do meu mandato. Nada me interrompe o meu mandato de deputado estadual se eu vier a ser eleito. Futuramente, a política era muito... Quando a gente falava de política para o Dr. Paulo Klinger Costa, ele sempre dizia uma frase: o futuro pertence a Deus. Se tiver marcado para que eu venha a ser candidato a outros cargos políticos e eu estiver preparado como estou para ser pré-candidato a deputado estadual, eu serei. Mas com o único objetivo de fazer o bem e fazer o melhor. O Chila candidato a prefeito de Pinhal, em um futuro próximo, é uma realidade? Trata-se de um sonho pessoal? Eu tenho 3 adversários que me pegam no meu pé diariamente, que são meus 3 filhos, o João Marcelo, o Pedro Henrique e o Felipe. Por eles eu não estaria na política, mas eles respeitam o meu gosto e o meu desejo de ser político. Hoje eu estou preparado e consegui convencê-los a ser pré-candidato a deputado estadual. Numas futuras eleições, tenho que voltar a conversar com os 3 e ter o aval deles para que eu possa almejar outras eleições. Mas isso hoje está totalmente distante. Eu sou pré-candidato a deputado estadual por Pinhal, nossa co-irmã Santo Antônio de Jardim e toda a região da Mogiana em especial. Estamos chegando ao final do nosso tempo. Agradecemos a disposição do pré-candidato Chila por estar aqui falando de muitos assuntos e mostrando um pouco mais para quem ainda não o conhecia. Isso a oportunidade de poder levar um pouco do meu histórico político, da pessoa minha, da área que eu trabalho, para algumas cidades que vai chegar essa matéria que muitas pessoas não me conhecem, não sabem quem é o Chila. Mas o mais importante desse nosso encontro é deixar claro para quem vai assistir o nosso compromisso em fazer a política do bem, atender os que mais precisam e fazer o melhor possível. Eu não sou um profissional da política, eu sou uma pessoa que eu nasci com o dom de ser político e quero usar isto em favor dos que mais precisam. Eu agradeço de coração, deixo um imenso abraço a toda a população pianense, a toda a população da nossa co-irmã Santo Antônio de Jardim e a todos aqueles que vierem ver esse vídeo, que fique aqui o meu compromisso de ser um grande deputado estadual, se eleito for, para toda a região da Mogiana. Muito obrigado a todos e vamos em frente.